Olá, boa noite para você. A gente começa o Jornal da Correio de hoje repercutindo, o primeiro caso que a Justiça confirmou em segunda instância a demissão por justa causa de um empregado que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19. Um assunto polêmico e ao vivo a gente vai conversar com Simon Cavalcante, que está com uma advogada especialista no assunto para trazer mais informações sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. Não é isso, Simon? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio a partir de agora. Pois é, esse caso repercutiu bastante, relacionado aí a uma mulher que trabalhava como auxiliar de limpeza de um hospital. Ela era terceirizada e ela teria se recusado a tomar a vacina. Então terminou sendo demitida por justa causa. Ela recorreu na justiça, mas terminou perdendo, A justiça confirmou essa demissão por justa causa. E a gente convidou aqui a advogada Daniele Tavares, que é especialista em direito trabalhista e empresarial, para a gente entender melhor o que é que está envolvido, nessa situação. Doutora Daniele, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Boa noite. Bom, essa decisão, quando a gente vê, ela é o primeiro caso relacionado aqui no país e ela também pode repercutir em outros estados. A gente pode ter decisão similar aqui na Paraíba, em outros estados, ou seja, novos casos podem surgir também? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite a todos. É uma decisão inédita, em segundo grau, um tema bastante polêmico. É importante ressaltar que ano passado, no dia 17 de dezembro, o STF já tinha decidido sobre isso, trazendo a informação de que a vacinação ela é obrigatória para todos, mas não compulsória. E que as convicções políticas, religiosas e filosóficas, elas não poderiam sobrepor a saúde coletiva. Então, havia uma polêmica justamente nessa situação quanto à possibilidade daquele que se recusa ser demitido por justa causa. Então, foi emitida uma orientação pelo Ministério Público do Trabalho, trazendo justamente essa possibilidade de demissão por justa causa, desde que a empresa cumpra com alguns requisitos. Então, essa decisão, ela é um norte, para várias situações que podem ocorrer, servindo inclusive como jurisprudência. E quais seriam esses requisitos, para formalizar, para se concretizar a justa causa? Então, é importante que a empresa, em primeiro momento, ela oriente os seus empregados de uma forma ostensiva sobre o contágio do Covid-19, sobre as formas de prevenção e sobre a importância e a eficácia da vacinação. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a empresa ela pode fazer isso através de cartazes, através de diálogos com seus funcionários, através até mesmo do endomarketing, enviar e-mails orientando sobre essas possibilidades. Um segundo requisito é a empresa constar no seu PPRA o risco do contágio com o Covid-19. Segundo, colocar também no seu PCMSO a importância obrigatória da vacinação. E um terceiro ponto, é importante que a empresa entenda que a demissão por justa causa ela é uma última possibilidade. Então, não é de uma forma automática. O empregado se recusou, já é demitido por justa causa. É importante que a empresa obedeça à gradação das penas, Advirta o funcionário, se mesmo assim ele permanecer se recusando, proceda com a suspensão e, nesse caso de uma recusa reiterada, sem qualquer justificativa, é configurado um ato de insubordinação passiva de uma demissão por justa causa. Mas o empregado ele pode não tomar vacina se ele apresentar uma justificativa, como a senhora falou, ou seja, que tipo de justificativa seria essa? Isso, essa justificativa precisa ser uma justificativa comprovada e atestada. Então, nós sabemos que cada organismo ele reage de uma forma diferente. Então, aqueles que comprovadamente, através de um atestado médico, ficar identificado por um profissional que de fato a vacina, os compostos da vacina podem trazer algum tipo de reação, seria uma justificativa válida para o empregado se recusar à vacinação. Doutora Daniele, mudando um pouquinho, mas ainda falando sobre essa relação de trabalho, de trabalhador, na verdade, e vacina, a gente sabe que algumas vacinas, um tipo especificamente, ela vem provocando reações. Como fica o direito do trabalhador? Ele pode faltar caso apresente alguma reação? Então, é importante que toda falta, para que não seja descontada, ela seja comprovada, ela seja atestada, Então, é lógico que alguns empregados podem sim apresentar uma reação, febre, dor no corpo, mas é importante que isso esteja atestado. Não apenas uma informação verbal, olha, hoje eu não estou bem, tomei vacina, não vou. É importante que ele
vá ao médico, né, dentro desse prazo de 48 horas e consiga um atestado médico para justificar a sua incapacidade ao trabalho por conta da reação da vacina. Outra situação que vem se repetindo, né, desde o início da pandemia, é que às vezes a pessoa já teve até Covid, mas apresenta sintomas similares, né, pode apresentar mais de uma vez, por um resfriado, uma gripe, alergias, mas aí que ele precisa se afastar, ou seja, tem um número limite de afastamentos, o certo é isso mesmo, se ele apresentar algum sintoma, mesmo que ele tenha certeza que não teve contato com o vírus, tem que se afastar, ele tem direito de se afastar, tem um limite de vezes? Isso, o empregado ele tem que se afastar. É importante que as empresas elas coloquem de fato isso em prática. Não há um limite estabelecido na legislação da quantidade de afastamentos ou da quantidade de apresentação de atestado médico. Inclusive, a recomendação é que se o empregado apresente mais de um sintoma gripal ou tenha contato com alguma pessoa que tem suspeita ou que realmente teve Covid, que ele comunique imediatamente à empresa para que a empresa faça o devido afastamento. E aí, durante esse período, o empregado ele pode fazer um teste de Covid, o resultado dando negativo, ele retorna ao ambiente de trabalho. Mas a recomendação, independente do número de vezes, qualquer sintoma gripal, mais de um sintoma gripal, na verdade, ou qualquer informação, ainda que assintomática, mas que teve um contato com algum suspeito, que o empregado seja afastado. E se ele tiver algum problema com isso, ou seja, o patrão, o chefe não entende essa necessidade de afastamento, qual a orientação para esse trabalhador? É importante que esse trabalhador, né, ele entenda essa realidade desse direito que ele tem e procure um médico para que possa atestar justamente a sua incapacidade ao trabalho. Mas na maioria das situações, quando essa recusa do empregador e não afastar o empregado, ele está, infelizmente, colocando em risco os demais colegas de trabalho. Com certeza. Doutora Daniela, então muito obrigado aí por trazer todas essas informações importantes, tão atuais, né, que a gente fica realmente em dúvida de como proceder em alguns casos, como essa questão de sintomas, de ter alguma reação à vacina, aí ela trouxe todas essas orientações para a gente. Linda, é com você aí no estúdio. Ok, Simon, obrigada pelas informações, boa noite para você.